Oi, boa noite. Oi, Ju, você já tá aí, né? Boa noite pra todo mundo que entra. Vou te chamar. Cadê a Juju? Oi, Oi! Chegou, bem-vinda, tudo bem, Juju. Rê? Tudo Boa bem? noite. Boa Tudo noite. ótimo, e você? Também. Louca pela nossa Vamos essa lá. conversinha que a gente vai ter, né? Vamos sim. Vamos conversar sobre o core, sobre solidão, né? Sim, vamos então, se apresenta, Vamos então. conhece e a gente vai começar. Primeiramente, gratidão por me receber aqui na tua casa dessa vez, né? É, Pela oportunidade de partilha, de expressar um pouco do que se passa, né, no coração, nos nossos anseios mais profundos. Eu sou terapeuta holística, né, Rê? Trabalho com os florais alquímicos astrológicos, também sou astróloga, então, de tabela. E, e trabalho com uma terapia chamada Lumini, que associa, então, regressão de memória e apometria. Levando sempre em consideração a espiritualidade, né? E, em paralelo, tocando, dando a luz aí a um projeto de combate à solidão, sim, né? vamos falar dele. Chamado CORE, exatamente. Então eu tive essa ideia um ano atrás e estou tocando esse projeto em conjunto com os amigos do Core, né? Com essa comunidade aí que se conectou com essa causa e estão me ajudando no processo. É isso aí, Então, vamos falar sobre o core. Conta um tá? pouco da onde que veio, qual é essa ideia, o que que é o core, né? Tá. Então, a solidão, ela tá em pauta, né, Rê? Sim. Eu não sei, você que já está dentro da área da psicologia, da psicanálise, a gente sabe que o isolamento emocional tem a ver com os estados depressivos, mas acho que isso de alguma maneira estava aí meio que normalizado dentro talvez de uma normose, não sei. Agora que isso está vindo em pauta, as pessoas, os estudos estão trazendo, olha, a solidão está matando tanto quanto a obesidade, olha, a solidão está levando as pessoas a estados de fato depressivos, a solidão, a solidão, a solidão. Uhum. Então, a solidão é a causa, não o efeito, né, em certos aspectos, vamos se colocar assim, né? Porque quando a pessoa chega em estados depressivos, é porque ela já passou por um estado de isolamento interno e externo, de uma desconexão grande de si mesma, né? Uhum. Então, o Core busca atuar aí, na solidão. E é uma proposta moderna, porque a gente está num ritmo muito frenético, né? E a gente mal consegue, olha só, eu tô te vendo pela tela, a gente poderia estar, né, em tempos mais normais, se encontrando para tomar um café, É, mas estamos aqui, tá tudo muito corrido. se dá Então, diferença. O Core é uma proposta moderna também, de usar as redes, usar a tecnologia para promover esse tipo de conexão entre as pessoas que atuem na solidão. Boa noite, pessoal que está chegando. É. E, e basicamente é isso. É Uhum. um projeto de combate à solidão. Fala. Você acha, porque você estava falando, né, que a solidão agora está em voga, né? Mas você acha que estudos apontam, né, assim, que na verdade essa coisa da globalização e das redes mesmo, né, dessa tecnologia toda, na verdade, está aproximando as pessoas, né, tecnologicamente, mas não fisicamente. E aí isso agrava um pouco a solidão, né? E aí, ao mesmo tempo, você vai usar essa tecnologia para curar, né? Para dar um suporte para a causa que a própria tecnologia causou, né? Trouxe, né? Então é interessante, né? Usar o próprio problema como remédio. Eu não, na verdade, os estudos que saem, eles não conseguem, eles não associam, não conseguem chegar, de fato, a associar a tecnologia à solidão, apesar de intuitivamente a gente saber que tem a ver, né? A gente está conectado, mas pelas vias superficiais. Agora, sim, o core ele não substitui o contato humano, né?
A princípio, não no formato que ele está saindo. Ele é um aplicativo, é uma plataforma online que vai promover educação, treinamento a voluntários, a pessoas que também buscam propósito de vida, que passa pelo servir, né? Então a gente vai dar essa oportunidade para essas pessoas nessa plataforma para darem a escuta emocional a pessoas que estão passando por processos desafiadores, entendeu? E isso não existe, né? Dentro de um app, não. Né? A gente tem canais de escuta emocional, às vezes com prevenção ao suicídio, ou já Né? isso. E trabalhando como voluntária no CVV também, eu atendia muitas pessoas que estavam isoladas, na verdade. Elas não estavam em processos suicidas, elas estavam isoladas. Então Uhum. essa é a questão. É a questão de você não ter com quem conversar sobre o que está se passando com você. E tem pessoas que realmente vivem em isolamento, né? Então, se essa pessoa que vive em isolamento está passando por um processo e que ela sente, a gente sabe que às vezes quando bate aquela angústia a gente só quer conversar, né? Uhum. E se ela já se vulnerabilizou dentro desse processo para pedir ajuda, é uma maneira de ter esse suporte disponível ao alcance do celular, entendeu? Sim. É isso, basicamente. É bem simples, né? Mas é grande, é um projeto grande. Uhum. Porque, na verdade, você está dando mais ferramenta ainda para a pessoa pedir ajuda sem precisar até sair de casa, porque às vezes isso poderia ser um problema para ela não pedir, né? Para ela ter mais um empecilho para conseguir superar esse problema, é, o isolamento e tudo mais, né? Então, acho que é isso que também é bem legal, tá ao alcance da mão mesmo, já que tá todo mundo sempre com o celular na mão, né? E é Sim, uma coisa que vai ajudar, né? Dar esse suporte. Eu acho que é muito importante a gente dar oportunidade de fala e de ouvir, né? Que é preciso, que as pessoas querem falar ou que não conseguem, né, Ju? Eu acho que é muito importante nesse mundo de hoje a gente ouvir os outros, né? exato, e ser ouvido, né? É. Sim, existe essa praticidade da pessoa não precisar sair de casa, porque a gente sabe que o sair já é um processo, né? Uhum. E também existe também, como voluntária do CVV, existiam pessoas que eu atendia que elas não queriam falar com profissionais, elas queriam falar com pessoas. É Ah, interessante isso, né? uhum. Que é uma outra relação, né? Eu acho que a pessoa, quando vai falar com um profissional, existe essa crença de que ela vai ser categorizada, né? Dentro Julgada, de, rotulada. psi- dentro de psicopatologias, e a pessoa só quer falar ali do que ela sente naquele momento, né? Então é isso que a gente quer proporcionar, porque existe também uma demanda muito grande de pessoas que querem ajudar. Uhum. E que também essas pessoas não conseguem muito fazer isso nos dias de hoje, porque está tudo muito rápido e muito frenético, né? Então Uhum. também é uma oportunidade de prover esse trabalho voluntário dentro de uma plataforma, Uhum. ao alcance do celular também. E como é que é essa ideia, assim, das pessoas comuns, entre aspas, né? As pessoas sem ser profissionais da área poderem ser atendentes, né? Poderem atender e servir. Como é que vai funcionar? Vai ter um Então, treinamento, né? Que eu sei. Como é não, que tem que ter funciona? porque por mais que o ser humano, essa capacidade do ser humano de ajudar o próximo, ela seja inata, né? O ser humano ele realmente desabrocha quando ele entra em contato com o sofrimento alheio num contexto de ajuda. As pessoas gostam de. E esse movimento é o que eu tô sentindo muito agora, que eu tô pedindo ajuda, né? As pessoas para me ajudarem, elas gostam quando essa relação é unilateral, assim. E por mais, mas a gente tem que ter um treinamento. Basicamente é um treinamento para relembrar as pessoas. É mais um trabalho de humanização. Então a gente trabalha, a linha do treinamento passa pela psicologia humanista, óbvio, né? Então a gente passa por Rogers, a abordagem centrada na pessoa, mas também a gente passa um pouco pela Gestalt, né? Uhum. E para a gente trazer um pouco de um diferencial também, de trabalhar essa questão do feedback, de não ser só uma escuta, de Uhum. também, dependendo do nível da pessoa emocional, de talvez trazer ela para algum lugar um pouco melhor. Então, tem esse treinamento, sim, que é ótimo para quem vai ajudar, né? Porque já trabalha o desenvolvimento pessoal dela. É. E no Core, a gente quer muito trazer essa questão que extrai muito, acho que, da psicologia de Jung, né?
que somos reflexos, que ao escutar o outro eu me escuto. A gente quer trazer muito essa cultura de que somos espelhos e que quando eu escuto o outro, eu me escuto, e conforme eu pratico empatia para comigo mesma. O que me toca tem a ver comigo. Então, assim, todo o treinamento está desenhado para trazer esses conceitos para quem for ajudar, ser ajudado também. E por ser um app, existe infinitos caminhos da gente trabalhar quem vai ajudar, né, Rê? Porque quem vai ajudar também se sente isolado. Tá todo Sim. mundo, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Por isso que eu acho que as pessoas buscam mais pessoas, como você estava falando, sem ser profissionais, porque acho que elas se identificam mais. É mais fácil se identificar sem ser no papel de alguém superior, alguém do saber maior do que eu, né? Todo mundo meio. Claro, como por ter treinamento, a pessoa vai ter uma escuta diferenciada, né? Um olhar diferenciado para poder ajudar. E se diferenciar também, né? Porque se misturar não ajuda. Mas, ao mesmo tempo, vai ter essa empatia para conseguir ajudar através do coração também, né? E é isso, tá todo Isso é mundo legal. passando pelas mesmas coisas, né? Assim. Exatamente. É isso, né? Quem é treinado, ela tá ali naquela posição de servir. Ela Uhum, tem que estar ali ancorada no trabalho da empatia, de acolher, né? Mas ela é um ser humano. Então, assim, isso é muito. O Rogers traz muito esse conceito da congruência, né? A gente também tem que sair, a gente tem que sair da escuta o voluntário, ele tem que sair do trabalho voluntário melhor do que ele entrou, né? Esse é o foco. Porque o servir está ali para também nos fazer bem. Então, ele também não vai ultrapassar seus próprios limites. Isso tudo está bem desenhado no treinamento também. Mas por uhum. ser um app, eu digo, existem muitas formas de acolher essa pessoa que vai ajudar. Porque no final, todo mundo está isolado e ela também precisa de um certo acolhimento antes de entrar, né? Então, a gente sabe que hoje em dia tem mil formas de fazer isso, né? De como está no celular, a gente pode se comunicar com o voluntário pelo celular, a gente pode fazer um preparo antes dele entrar, Tá. enfim, entendeu? Então a gente consegue acolher, não é uma coisa fria, sabe? De Uhum. você. Então a gente está trazendo esse senso de pessoas, de comunidade, de unir, 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 entendeu? É, Basicamente isso. sim, falar da empatia e acolhimento é um diferencial, né, Paty? Sim, a gente precisa falar mais disso, né, no mundo de hoje. E eu sinto que tá mais individual, né? Individualista, assim, né? As pessoas estão. Mas ao mesmo tempo tem um movimento de acolhimento maior, né, Ju? Assim. E como é que a pessoa que vai ser atendida, como é que vai ser? Para ela entrar Ah, nesse app e tudo mais, nesse sistema. sim. Esse é o caminho mais simples, né? Porque ela vai entrar no app e Uhum. vai pedir a escuta, basicamente. E qualquer um, qualquer momento, você precisa fazer inscrição. Sim, exato. Na verdade, é trabalhar os voluntários. É claro que a gente vai passar por uma fase de laboratório, de testes, mas a ideia é que a gente tenha pessoas disponíveis para ajudar quando as pessoas peçam uma escuta para serem ouvidas e ajudadas, né? Uhum. Mas esse caminho é simples. Basicamente, a pessoa se cadastra ali, com o anonimato garantido dela para que ela possa ter uma escuta. Basicamente, Rê, é criar essa ponte, criar uma oportunidade das pessoas ajudarem de serem ajudadas. Claro Sim. que tendo todo um cuidado para isso, né? Uhum. É Passando por uma, um treinamento. Sim. sim, é um treinamento. Mas é uma coisa pontual, né, Ju? Eu entro hoje, não entro mais, aí outro dia eu posso entrar como atendente, né? Como quem vai ser Exato. atendida, né? São dois caminhos. Você pode ser um amigo do Core, vamos dizer assim, o voluntário a gente chama de amigo do Core, né? Desde o início. Você pode ajudar e no outro dia pedir uma ajuda. Uhum, sim. Porque na Ah, tá. verdade hoje você pode precisar de ajuda um dia e você pode estar bem para ajudar no outro, enfim. Esse é o movimento. E essa ajuda do voluntariado, que é a proposta do CORE, a missão é educação e suporte emocional gratuito, porque a gente entende que a gente está batendo cabeça com as nossas emoções, né? A gente não aprofundou o assunto ainda, mas basicamente é isso. É levar as pessoas para a consciência do que elas sentem, para elas trabalharem empatia com os estranhos que elas não conhecem, para que aos poucos,
elas comecem a trabalhar uma empatia para com elas mesmas e depois para as pessoas mais próximas. Só que Sim. a gente tem que fazer isso com pessoas que a gente não conhece, porque a gente está tão se defendendo desse lugar, porque sentir vem significando tanta dor, É, né? Então a gente vai fazer esse trabalho com os estranhos, só que a gente chama de solidão, a gente chama de propósito de vida, mas no final é isso. é. Entendeu? E assim, essa escuta gratuita, que essa é a missão, ela é pontual, é uma relação de ajuda através do Hum, anonimato. A pessoa entra, tem a escuta e pronto. sim. Acabou. Tá? Ela não precisa nem dizer o nome dela e tá tudo certo. Hum, Numa outra ponta que tem, porque o Core ele não tem fins lucrativos, a ideia é essa: suporte emocional gratuito à comunidade. tá. Mas a gente precisa se sustentar, né? Eu não vou vir aqui com uma ideia utópica, até Uhum. porque eu trabalhei 11 anos no corporativo, a gente precisa desenhar também formas sustentáveis Até e uma para ela economia estar consciente. no ar, né? Não, não dá. Precisa. Não, é claro que existe um gasto inicial para desenvolver a coisa, depois Hum, ela se sustenta, mas a gente tem que pensar nisso. sim. E porque eu também acho que muitas das obras para o bem maior que tem hoje em dia não se sustentam por causa disso, né? E fica aquela coisa da doação, da doação. Então eu queria sair um pouco dessa energia para vir para a troca, né? Uhum. Senão fica uma coisa assim, existe uma curva de crescimento e Bom. depois estagna. Uhum. Porque não dá para sobreviver só de doação. A gente tem que gerar recursos. E aí, pensando nisso, também tem uma outra ponta, que tem um usuário que você vai saber muito bem, que são os profissionais habilitados a praticar orientação psicológica. O que acontece? Existem muitos profissionais da psicologia que se formam e demoram muito tempo, às vezes, para Uhum. viver daquilo, entendeu? Então, a gente também quer trazer uma oportunidade de trabalho. E claro que esses profissionais passam pela cultura do projeto e eles também alimentam a roda do trabalho voluntário. Uhum. Porque, entendeu? Porque eles chegam, fazem o trabalho voluntário, entram na cultura e eles oferecem a orientação psicológica para a rede do aplicativo para quem já sentiu que querem ir para um outro passo além da escuta do voluntário. Por exemplo, Entendeu? que passo? Vamos lá. Vai ver uma pessoa já está usando o Core para ser ouvida quando ela está nas crises de ansiedade dela. Hum. E se sente isolada nesse processo, vem usando o aplicativo. E aí, poxa, eu acho que eu poderia tentar me aprofundar um pouco nisso e ver o que algum profissional pode me dizer em relação a isso. Ah, Porque o voluntário não vai praticar orientação psicológica, ele está ali para dar uma escuta e um suporte. tá. Um Então, acolhimento, né? então a pessoa vai ter essa oportunidade dentro do Core de escolher um profissional que está ali e ela não vai pagar R$ 250 por isso. Ela vai Uhum. pagar um valor acessível à comunidade, Certo. entendeu? E é Uhum. aí que o Core vai se sustentar. Nosso turnover, o plano para nos tornarmos sustentável depende da chegada desses profissionais habilitados a praticar orientação psicológica, porque a gente sabe também que os conselhos de classe desses profissionais também estão abrindo, já estão Então, compreendendo sim. que precisa disso, então a gente também está entrando nessa onda para proporcionar isso. Hoje, inclusive, é dia do psicólogo. Até já Ai, escreveram que é legal falar mentira! disso hoje, né? E Claro! sim, os nossos conselhos liberaram, né? Faz mais de um ano o atendimento online e já existem alguns apps de atendimento online, né? Só que é diferente da proposta do Core e tudo, mas assim, então é uma coisa que já existe, que já está liberado pra gente. Então a gente pode, sim, né, trabalhar e Maravilhoso. tá. Sim, então ainda bem, né? Porque a gente tem que entrar na modernidade, né? Tem que se adequar às necessidades, uma vez que a gente quer ajudar, né? Então, acho que Maravilhoso casa isso. tudo. É Casa muito. tudo, casa tudo. Só que a gente queria trazer esses profissionais para esse contexto numa outra energia, né? Porque o foco do projeto é a proporcionar uma escuta para quem não tem muito acesso a isso, Uhum. entendeu? Então, E é assim, pontual, né? Então a gente tem que saber lidar bem com pontualidade, né? Com a coisa.
Começo, meio e fim na mesma hora ali, né? Exato. E é maravilhoso porque esses profissionais que chegam alimentam eles fazem a roda do voluntariado girar também, passando pela cultura, e estão ali, né, disponibilizando o tempo deles, é uma oportunidade deles trabalharem e oferecerem até o serviço deles por um valor acessível à comunidade, né? Então isso é ótimo para quem já sentiu que precisa de uma orientação psicológica, senão tem ali vai ter sempre um amigo do core disponível dentro do contexto da escuta. Porque é aquilo, tem pessoas que não querem conversar com profissionais, tem pessoas que querem conversar com não é que seres, eu ia falar seres humanos, mas que Olha, eu sou horror. ser humano. Não, é isso, você entendeu. Mas muitas vezes, por exemplo, eu como terapeuta holística, nos atendimentos do CVV, muitas vezes eu tinha que me despir totalmente dessa condição de terapeuta. E muitas vezes eu me conectava de verdade para conseguir ajudar aquela pessoa. E no CVV chegam casos realmente mais extremos, né? Da pessoa tá no suicídio em andamento mesmo, que não é a proposta do CORE. Inclusive, a gente tem um disclaimer quando a pessoa entra: se você estiver cometendo suicídio, no suicídio em andamento, a gente encaminha aquela pessoa para o CVV. Porque assim, o nosso foco é a solidão. A Uhum, gente quer vir com essa pegada da solidão. Porque a gente quer tentar trabalhar na causa. sim. Você não está sozinho, você não está sozinho. Uhum. Então, às vezes, nos atendimentos do CVV, eu conseguia, em alguns casos, ajudar quando eu me colocava na minha condição humana, do tipo, eu não sei, eu não posso, assim, dimensionar a tua dor, mas eu já estive em lugares, assim, assado. E aí, Uhum. é quando você, isso não tá no treinamento do CVV, É o sentir, mas né? Mas é o sentir, sabe? Naquela hora ali, você tem que A trazer, vivência. olha, eu não sou só um ouvido, eu já passei por situações que você tá passando parecidas e eu tô aqui do teu lado e vamos conversar sobre isso. Porque aí a pessoa, ok, eu não tô sozinha mesmo, entendeu? Que é Oi? diferente da postura, esperada do psicólogo, né? Então, acho que é isso, né? Ah, A gente tem que saber que cada coisa é no seu lugar, né, Ju? E aí a proposta é outra mesmo. Mesmo sendo psicólogo e sendo amigo, né, do core, de repente, a postura tem que ser outra, né? Não é de análise, interpretação, é mais de acolhimento mesmo, mais de identificação, de repente, né? Até de troca. Eu acho que é isso, né, que vocês estão propondo no core. É outro nível de relação, né? É diferente. é outro nível de relação, né? Eu É, também já tive atendimentos assim, onde a pessoa simplesmente estava na catarse, sabe? E você não tem o que fazer a não ser dizer que tá ali. acolher, acolher. É só É, isso. E é só isso que ela quer, sabe? é, Então eu não tô ali. É isso. É acolher, é estar junto. é. É estar junto. É só isso. Eu acho importante a gente falar da solidão, né? Para psicanálise, assim, a gente fala que a solidão não necessariamente é ruim. Depende muito do que você faz com ela e de o que ela te remete, o que ela representa para cada um, né? Então, assim, tem aquele memezinho, aquele post que fala, né? Você chega em casa sozinha, sem ninguém. Liga a TV, senta no sofá sozinha. O que isso representa para você? Né? Isso é bom ou é ruim? Você se sente excluído, rejeitado ou se sente livre, né? E eu acho que é por aí, assim. Por quê? Porque a solidão, na verdade, ela vai remeter à nossa própria companhia. E a nossa própria companhia faz a gente olhar para dentro, para as coisas que estão inconscientes, que não foram resolvidas, que estão latentes ali. E aí é que pode ser ruim, né? Porque ela, na verdade, remete, a psicanálise fala, né? Ela remete aos primórdios, assim, né? Quando o bebê era atendido pela mãe e o que ele sentia, né? Como é que era aquela sensação que a solidão, o desamparo, eles são constitucionais do ser, né? Então, ele era, por exemplo, você chorava, era prontamente atendido ou não? Você esperava ou não? Qual é a sensação que vinha, que o bebê, né, o bebê sentia? De desamparo, de proteção, de amor. E aí, quando a gente adulto fica sozinho, a gente meio que
revive isso de alguma forma, inconsciente. Por isso que para alguns a solidão é tão insuportável. Não consegue ficar sozinho. Você pode pensar que vai ficar sozinho em casa 5 minutos, fica em pânico, arranja, liga a TV, liga a rádio, nananã, porque tá remetendo alguma coisa ali que tá difícil, né? E para outros é uma delícia, liberdade. Por quê? Porque são aquelas pessoas que normalmente já estão com bastante aparato interno, né? Bastante ferramentas internas. Recursos, né? Sim. Recursos, porque elas estão com afeto, né? Preenchidas de afeto daquele momento, daquela pessoa, mãe, cuidadora, né? Então, assim, não que quem sente solidão, desamparo, exclusão, tudo não teve isso, mas é uma forma que sentiu, interpretou aquele momento e revive agora. Então, a solidão depende, porque a gente está falando aqui de solidão, tem gente que, para mim, é ótimo, adoro, né? Tem gente que lida bem, tem gente que não. Então, assim, é importante a gente diferenciar isso, mas, assim, depende das nossas vivências, né? Do que a gente sentiu, enfim, de tudo aí para resolver. Então, eu acho que o Core vai ajudar a dar esse suporte na solidão vista e sentida como negativa, pesada, né? Porque muitas vezes remete a gente ao desamparo, à exclusão, à rejeição, né? Você se vê sozinho em casa e fala, nossa, ninguém gosta de mim, tô desamparado. E vem um monte de coisa linkando a isso, né? Vai fazendo um monte... Porque tem a ver com as fantasias, na verdade, né? Que a gente tem ali sobre as coisas, os medos, ressentimentos e tal. Então, como você falou, falar das emoções é muito importante, né? Trazer isso à tona pra gente ir resolvendo, até para apontar, talvez você não resolva ali, naquele momento, mas você vai entendendo melhor, para ir aprendendo a lidar melhor com a solidão, para não precisar chegar no nível de você querer se matar, né? Porque está sozinho e se sentindo assim, né? É Então, acho exatamente isso, é bem Rê. profundo, né, Jo? É Bem. muito profundo. Dá para a gente aprofundar bastante aqui, se a gente quiser, mas é justamente isso, é prover uma escuta para um momento de solidão, onde a solidão chegou num nível de isolamento emocional em que a angústia se tornou insuportável ali, né? Vamos dizer assim, onde a pessoa não sente que ela tem com quem conversar, e a gente sabe que hoje em dia esse tipo de escuta está bem escassa, e a gente também não pode julgar, porque as pessoas muitas vezes, quando se vulnerabilizam para falar do que sentem, elas não são ouvidas, né? Uhum. E, E outros não e conseguem eu, suportar, porque não conseguem suportar a sua solidão, né? A própria solidão. exato, porque o desconforto emocional do outro desperta o meu, né? Sim, como é que eu E vou quando a dar gente, e suporte quando, para alguém que eu não consigo dar para mim, né? Eu não consigo, né? isso, e trabalhar com anonimato é interessante nesse contexto de ajuda, porque a pessoa que se propõe a ouvir, ela tá ali naquele contexto de servir, né? Uhum. Então, é diferente. É diferente. Agora, sim, existe muito essa. Hoje em dia, as pessoas estão discutindo muito sobre essa questão da solidão e da solitude, né? É transformar a solidão na solitude, talvez, né? De Sim, estar em paz consigo mesma, né? De chegar em isso. casa e tá tudo bem, que é uma escolha eu estar sozinha hoje Isso. e tá tudo Fazer certo. disso um prazer, né? O que que eu posso tirar disso? O que que eu posso aprender com isso? O que que eu posso ver de mim aí? Exato, esse autoconhecimento. A gente sabe que o autoconhecimento passa por esse processo de solitude, né? A gente precisa desse olhar para dentro, introspecção. É. Mas o ser humano ele é dependente de conexão, né, Rê, também. A gente fica bem quando a gente está em comunidade, a gente é interdependente. A O que gente é acontece é que também. a gente vem caminhando para uma independência muito tóxica e que acho que é o que está colocando a gente nessa situação que a gente está. Sim. Basicamente é isso. A gente está em caixinhas aqui de concreto, a gente não se fala mais, não se toca mais, não abraça, não Tudo vivemos é mais em virtual. comunidade, a Uhum. gente não se ajuda mais, quando a gente não faz nada sozinho. E isso está muito enraizado na gente, né? A gente precisa do outro, do olhar do outro para ser visto. E Exatamente. senão a Para gente se não existe. constituir, né, Gil, como sujeito, a própria
psicologia fala, o outro é que constitui a gente como sujeito. E a gente está cada vez mais distanciando do olhar do outro por causa das redes, dessas coisas. Redes que eu falo, tecnologia e tudo, né? Então é Exatamente. isso mesmo. A gente tá. E a gente é interdependente. Então a gente precisa desse olhar. E não é ruim precisar desse olhar. Porque também a gente não vai ficar super dependente disso. Mas ao mesmo tempo, sem esse olhar próximo, só o olhar de elogios, likes ou não, a gente fica muito à mercê disso, se aliena e não consegue saber quem é, o que gosta e tudo. E aí se isola cada vez mais, né? O isolamento é emocional, na verdade, porque a gente está a um clique de falar com as pessoas, mas falar meio superficialmente e tal. E o isolamento emocional vai crescendo, né? Porque você não tem uma conexão real, às vezes, né? E isso é muito inconsciente, porque às vezes as pessoas não sabem nem o que está faltando, elas só sentem esse vazio e elas sentem que tem algo errado com as relações. E até a pessoa compreender que existe algo errado com as relações, porque na verdade ela não consegue falar sobre aquilo que de fato importa para ela, demora, né? E é por isso que eu acho que os jovens que estão nesse processo de compreender o que sentem são os que estão sofrendo cada vez mais, porque eles também estão passando menos tempo com outros jovens, por conta dessa forma que a gente está estruturado como sociedade hoje em dia. Uhum. E é tão inconsciente esse processo que às vezes eles não conseguem nem entender, não conseguem nem. A gente Não sabe, né? Se a gente identifica. não identifica, na verdade a gente sabe que com as crianças, se a gente não. Se a gente comete dessas negligências, esses abusos emocionais já na infância, no sentido de que você não tem direito de expressar suas emoções ou expressar o que Não você sente, chora. nossa, a gente bloqueia, né, esse É, canal. é. E aí existe aquele vazio, que vazio é esse? Exatamente. É isso, né? A solidão, ela traz esse vazio existencial, que a gente tem mesmo, um vazio constitucional, que nunca vai preencher, mas a gente está sempre procurando. Mas a solidão traz muito isso. E aí você se depara com um vazio e você não sabe identificar o que você está sentindo, porque você não tem mais essa conexão com você mesmo. E a solidão vem esfregar na sua cara, né? Ó, tá aqui, tá você com você mesmo. E aí, o que você vai fazer com isso? Vem a angústia, um monte de coisa. E aí é isso, é aprender a lidar com a solidão, né? Para que ela vire solitude, para que ela vire um prazer, uma escolha, né? Uma coisa boa de aproveitar, de se conhecer mesmo e se sentir mais livre, independente, né? Muito mais do que desamparado, excluído, rejeitado, sozinho, né? Exatamente. E a educação emocional e o suporte é justamente aí, né? Quando a pessoa ela vai pedir uma escuta, às vezes ela pede porque ela sente uma angústia, ela não sabe nem por quê. Ela precisa Então desabafar. o trabalho de quem ouve é ajudar através de algumas perguntas, que é o espelho que a gente faz, né? De Uhum. tentar trazer da pessoa, mas o que é o que você está sentindo, né? O que está por trás? E começar a trazer, identificar o que está acontecendo, começar a fazer a pessoa falar sobre o que ela está passando e, consequentemente, o que está por trás e o que ela E aí ela vai sente. elaborando, chegando num caminho, né? Fazendo um caminho. O core, Ju, ele pode. É diferente, tudo que a gente está falando, mas ele é terapêutico. Porque na psicologia a gente sabe que algumas intervenções, né, que a gente fala, por exemplo, repetir o que o paciente fala, fazer espelho, tudo isso que você está falando é terapêutico, porque aí o paciente vai tomando conta de si mesmo, tomando conta do que sente, né? E é isso, o Core está fazendo vai fazer esse papel, né? Sem ser terapia, mas ser terapêutico, né? Sim, é porque essa a abordagem centrada na pessoa que Rogers trouxe, né, ela é bem focada nisso, essa escuta empática do espelho, né? Uhum. Levando a pessoa, eu tô aqui te ouvindo, mas levando a pessoa porque ela tá falando, né? Isso é extremamente terapêutico. É. Paulo, deixa eu te falar uma coisa, você está deixando a live, né? Obrigada pelo comentário. E sim, vamos falar sobre mudar de país e cidade. Eu sou expert nisso. Inclusive, É eu verdade. atendo expatriados. Eu vou marcar aqui sua sugestão e fica de olho, porque eu vou fazer uma live assim sobre isso. Talvez a Ju ajude até, tá? Vamos falar. Obrigada, porque isso é importante, né? A solidão, né, Ju, em outro país, cidade, começar de novo.
solidão com tudo, né? Mudança de emprego, mudança de Sim, relacionamento, tudo nos causa, né? Nos traz, tudo remete exatamente. volta para si, né? Assim. Porque é muito aquele sentimento de querer ser pertencente, né? De querer ser aceito, visto, escutado, acolhido. A solidão passa por essa dor, né? Então, quando você muda de país, uau! Se já é difícil ser acolhido na tua comunidade, você vai para outra, né? Então já é um processo que aí você vai lidar com a tua vergonha, com as tuas questões emocionais, Com cultura idioma, diferente, cultura. que às vezes não tem lidar com a emoção como a gente, né? Brasileiro é expansivo, fala alto, o americano não, o sei lá, esqueci. Enfim, cada cultura tem um jeito, né? E é isso, a gente vai se adequando, mas muitas vezes a gente vai se embotando por causa das diferenças de cultura e tudo, né? E aí chega uma hora que a solidão bate, né? Você fala, nossa, não tô mais me encaixando em mim mesma também, né? Mim mesmo. É um processo de dentro para fora, né? Eu digo que a solidão ela é um sentimento que primeiro você sente dentro de você. Porque quando você começa a investigar a fundo as pessoas solitárias, na verdade elas estão em isolamento interno. Sim, Elas se isolam das pessoas, porque elas começam a acreditar, elas começam a entrar em contato com a vergonha e com o medo de se relacionar num nível que elas mesmas se distanciam. E sim. E até a a, pessoa a entender, defesa, né? é Também. exato. Só que aí, justamente, como ela tá nesse modo defesa, muitas vezes ela projeta no outro que o outro que se afasta. Sim, isso Até virar esse olhar é um processo. é, é. Porque é isso, né? Às vezes a gente se defende justamente do que a gente tem medo, né? E aí a gente acaba criando isso pra gente. Né? Então eu me isolo antes de me isolarem, porque é como se fosse uma escolha minha. Mas ao mesmo tempo depois eu fico sentindo falta da comunidade, do estar pertencente, né? É inconsciente, né, Ju? A gente sabe que não tem muita lógica, mas é tudo para defender a gente, da dor. Só que muitas vezes a gente cria mais dor por causa disso, né? E aí vai, né? Análise, vai descobrir, vai pensar mesmo, vai. Mas é Mas é isso. um processo interno, né? É, A exatamente. solidão, ela tá dentro de você. Então, é mais uma questão, é mais esse lugar de compreender os meus buracos e o que me falta, as minhas carências e como eu lido com elas, Não. Uhum. né? E entender que o outro faz parte da minha vida. Se eu me sinto isolada e quero me conectar, então tem que fazer esse trabalho. Como que eu posso fazer? Né, atitude eu posso ter para mudar isso também, né? E falando nisso, me vem de novo aquela história de que, assim, hoje em dia eu acho que a gente está tendo muita coisa externa para tentar preencher os nossos buracos, né, internos. Então, o consumo, esse bando de coisa assim, de estar na mão já, você não precisa fazer muito esforço, está tudo na mão, né? Então, desde iFood, coisas assim que você não sai de casa, até as redes, tudo, né? Então, eu acho que é isso. A gente tá numa sociedade agora de facilidade e tudo, mas que ao mesmo tempo tá meio que ilusoriamente tapando os buracos, né? Porque a gente não sente mais falta. Você precisa de alguma coisa, você pede ali no aplicativo, ou, né? Não sente, mas é necessário sentir. Porque, na verdade, a gente não tá tapando o buraco direito. A gente só tá meio que, né, botando ali um véuzinho, né? E aí vai estar sempre com essa falta. Então, é meio que um ciclo, né, Gil? Assim, é, e não satisfaz. Então, a gente fica com vazio existencial sempre. Fica se sentindo A nossa necessário. sociedade está toda desenhada para tapar buracos de maneira superficial, né? Uhum. Temos um prato cheio, né? Para as compulsões, né? Sim, E respostas imediatas para as depressões também, é. né? Tudo, E mas não dá para julgar, porque dói sentir, tem doído sentir, sim, tem doído muito. sim. Não é qualquer um que faz esse trabalho de mergulho profundo dentro de si, É, né? não é fácil, né? E é a pior dor, né? Assim, é uma das maiores dores é a da solidão, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. É um assunto até delicado, porque
profundo, assim, é É a intenso. separação, né? É a secção primária. Vamos dizer assim, a solidão, ela, vamos lá, vamos aprofundar nas profundezas. Solidão, né? Ela remete à separação. Sim. Quando eu me sinto separada, é porque assim, a solidão é o quê? Mesmo em volta de pessoas, eu me sinto sozinho. Eu me sinto separado delas. Saber Então que eu sou eu, o outro é outro, separado. Não... eu me separei. E como é que isso acontece? A gente se separa da nossa mãe, a gente se separa de onde a gente veio. Todas as separações dos nossos relacionamentos afetivos. Pega de novo essa dor. É a dor primária nossa. É isso. Por isso que é É tão isso, é muito profundo. intensa. Por isso que é tão intenso. Revivê-la, né, em que fase da vida for. Porque remete a essas, né, dores e traumas primários, vivências primárias, né? Exato, E a só que gente aí. nunca vai tapar esse buraco, mas a gente vai aprender a lidar com Não, ele. exatamente. Exato. Eu acho que a gente nunca tapa também nessa dimensão, sendo bem honesta, mas estamos todos com o mesmo. Todos nós temos isso em Sim. nossa concepção humana. E então a gente pode também se ajudar nesse processo. Essa é a questão. Uhum. É que a gente não está fazendo isso, a gente só está reforçando a separação, e Isso. reforçando, e É. reforçando, e reforçando. E as pessoas estão entrando em estados de isolamento muito dramáticos, né? E, enfim, as É, estatísticas de solidão, depressão e suicídio, elas estão surreais e elas estão cada vez mais precoces entre os jovens, crianças em processos depressivos, é isso que enfim. eu falei quando eu falei da sociedade de hoje em dia, nesse sentido, porque essa dinâmica social, não julgando a sociedade, porque é o que a gente está vivendo, a nossa era, mas assim, ela está reforçando isso, esse vazio, fingindo ilusoriamente que está tapando, Tudo né, os bem. buracos. Mas é isso, acaba reforçando. Então a gente tem que olhar para isso, né, de alguma forma. Tem que conseguir falar disso, lidar. E também acolher. Tá tudo bem sentir solidão, tá tudo bem ficar mal, tudo bem, né? Então vamos falar disso, vamos olhar para isso, porque a emoção que não é olhada explode, aumenta, né? Reprimido ali não vai sumir enquanto você não resolver, não olhar, não se deixar viver, né? É o que a gente sempre fala, vive aquela solidão. Mas com ajuda, com apoio, né? É, porque às vezes a gente não sai sozinho do buraco, né? Quando a gente tá lá. Não É sai. isso. E, às vezes, e sim, se alguém já pediu uma escuta, e se tem alguém disponível a escutar, gente, vamos conectar essas pessoas. Basicamente é isso. Porque tem muita Exatamente. gente que chega até a gente, ah, eu não sei qual é o meu propósito de vida, eu quero ajudar, quero servir, quero ajudar. E aí, né, então vamos lá, vamos botar essa pessoa pra ouvir? Ué, tem tanta gente Exato. querendo ajudar. Gente, tanta gente, eu recebo mensagem no Core todos os dias. Ah, porque eu amei o projeto, eu quero me colocar à disposição, porque eu tô aqui pra ajudar, pra ajudar. Nossa, né? É Então isso. vamos lá. É. E o servir é uma das coisas mais importantes pra gente, como você estava falando, também se curar, né, Ju? Ah, É, o sim, processo não de vou nem entrar servir, nesse mérito do outro, né? então, Então, é maravilhoso. É tudo, tudo junto, né? Linkado. É maravilhoso mesmo. não, e E eu esse acho. projeto surgiu aí do Servir, né? Uhum. Eu fui para o CVV para me curar de uma depressão. Ninguém entende isso. Mas, gente, é isso. O que que eu ia Então, fazer com aquilo? Porque a dor foi tão grande que eu tive que me distanciar, entender aquilo com compaixão, servir para ir aos poucos me elaborando. trabalhando também. Porque a gente É. sabe o quão faz muito bem, gente, faz muito bem ajudar o outro, É. né? E o que eu acho mais importante do projeto, que eu apoio, sou amiga do Core, né? É isso. Vocês dão estrutura. Não é simplesmente alguém chegar lá e vou ouvir, quero servir. Não, vamos então fazer um treinamento, porque é uma responsabilidade muito grande também o nosso ouvir, né, Ju? A nossa escuta. Mesmo não sendo é, terapia, mas é terapêutica. Então, assim, acho isso muito importante. Tem que ter, né, esse cuidado. Não, tem todo um trabalho, né? Quem Exatamente. quer ser voluntário do Core, ele vai lá e ele entra e vai botar, "Ah, quero ajudar." Ele vai entrar num processo de candidatura e de treinamento, é óbvio. Porque assim, tem que ter, né? Tem É, que, eu acho. né? A pessoa tem que se humanizar, ela tem que compreender o papel dela, ela vai treinar, ela vai estudar e ela vai estar em processo. E entrar nessa cultura de que ao servir eu me ajudo, se humanizar.
né? Mas também não é uma máquina, né? Tá ali no processo. É a E só de conexão estar através do querendo, sentido. e só de estar querendo servir, né? Já tá A Rê, é começando isso, o né? processo, né? Já tá no processo. Isso, exato, porque a pessoa que quando ela se predispõe a servir, fazer uma candidatura, um treinamento e tá lá até o final, gente, assim, honestamente, a pessoa já tá ali ancorada no propósito de ajudar o próximo, entendeu? É mais um trabalho de humanizar e de relembrar do que não dá pra fazer, do que não pode, Resgatar nossas entendeu? origens também, né? Como ser humano, enfim. E Ju, como nós podemos ajudar o Core? Ah, Ah, sim, importante. sim, Exato. Então, esse é um processo, né? O Core está aí para se conectar nesse lugar de pedir ajuda e uhum. de se colocar à disposição para ajudar. Então, a gente está nesse processo agora exatamente espelhando esse lugar. Então, a gente lançou uma vaquinha no Catarse, linda, umas Uhum. recompensas incríveis no domingo. Então, a pessoa pode entrar no site. Catarse com K, né? Não, Catarse com Com C? Catarse mesmo. Com C mesmo? Aham. E você vê é catarse mesmo de catarse emocional. É Ponto, engraçado, né? ponto, Deixa, ótimo. se quiser, ponto me, eu vou botar aqui, Rê. Ah, você Então a consegue pessoa, colocar? Ah, eu consigo. não A pessoa consegui. pode entrar lá Tá, e participar, colaborar. eu ia Tem fazer. recompensas muito legais. Sim, vamos colocar o link. E depois E aí voltando para é isso. história, como A gente funciona. vai até o Natal, Oi, Cris. mas agora nesse momento inicial é muito importante que quem se identificar, entrar lá, colaborar e compartilhar. Também tem o site, a pessoa pode seguir o Core nas redes, pode se cadastrar, pode estreitar com a gente para ajudar a divulgar. A gente tem uma rede grande de amigos do Core nesse movimento de ajudar a divulgar. Uhum. Então é só chegar. Mas a página do Catarse tá bem linda. E você vê até o nome Catarse, né? Tudo certo. É tudo, tudo perfeito, né? Tudo a ver, autêntico. A gente entra numa Catarse, pede ajuda. E é esse movimento, né? De se colocar à disposição, porque esse é o processo. Conectar Uhum. as pessoas pela vulnerabilidade através do pedido de ajuda e se colocar à disposição para ajudar. Então a gente está partindo desse lugar. O Core é sem fins lucrativos, eu fiquei 5 meses trabalhando nesse projeto, soltei ele aí no Catarse domingo. Também todo o meu processo de entrega, não vou negar, estou entregando. E Sim, assim, ele vai fluir se conspirar para fluir e tá tudo certo. já tá construindo, Porque, já tá fluindo. exato, é claro que de cada um de nós tem o nosso movimento de ancorar e de fazer acontecer, mas vamos lá, a gente precisa de 700 colaborações. Então, Estamos é assim, mais. Sim. exatamente. Então, assim, não é uma coisa que Juliane Furna, vou ancorar sozinha. Então, é isso. Nós temos 4 meses, mais ou menos. 3 meses até. Claro! Até lá ainda. São quatro É, meses até o 4. Natal. Ah, sim, É isso exatamente. aí. E Ju, lindo projeto. Tô muito É feliz lindo de o projeto. participar. É lindo, E né? é Sim, é lindo, lindo é sim. lindo. Ai, a gente precisa mais disso no mundo mesmo, você sabe. Muito orgulho, muito, muito orgulho. Parabéns. E aí, Gratidão. vamos ver se alguém quer perguntar alguma coisa sobre o tema, sobre o Core, pra gente ir encerrando, né? Podem perguntar, pessoal. Temas sobre solidão. Aproveitem. É, Tá sozinho, quer saber? Podem falar aí. A gente tem um tempinho, né? tenho. 10 minutinhos, Temos. depois tem mais também, se quiser. Quero participar, como eu faço? Entra no site, no link, Góis! né? Quer participar como você faz? Você pode entrar no site do Catarse, conhecer o projeto, colaborar. Tem coisas lindas lá. E também entrar no nosso site, virar uma amiga do Core, estreitar a comunicação, fazer parte e unir forças. Basicamente. Mas entrem no site do Catarse, gente. Isso. Entrem, comuniquem, compartilhem, peçam as pessoas para ajudarem. Tem colaborações lá de R$ 25 para cima, então é só chegar junto e colaborar, É, né?
E fazer parte vai Porque ser esse é o diferente. movimento, né? Se a gente fala tanto de querer um mundo melhor, de querer uma escuta. Gente, então vamos lá, estamos aí, É. criamos um projeto lindo, tem o protótipo do aplicativo lá, tá tudo lá, o projeto inteiro, como ele vai se sustentar, as fases do projeto, tá super transparente, né? Eu, o Alex e o Bruno, a gente fez um mega projeto para apresentar à comunidade, então assim, tá tudo bem lindinho. Só chegar e ajudar. E fazer É. parte Agora é a para isso hora acontecer. da gente diferenciar quem fala e quem faz, né? Nossa, profundo isso. Não é? Vamos mudar alguma coisa. Mas é Certo? verdade, a gente reclama beça, né? É isso, também Não, acho. esse projeto é para qualquer pessoa que precise de ajuda e qualquer pessoa que queira ajudar. Não é só para mulheres, Esse não. projeto, Góis, é um projeto de combate à solidão, onde a gente vai conectar pessoas que querem é, fazer trabalho voluntário, prestar escuta emocional a pessoas que estão passando por processos desafiadores e se sentem isoladas. Ah lá, É. a Sônia, existe solidão boa, necessária? Como saber qual é a diferença? Quer responder? É. A gente falou Responde. um pouquinho disso, né? A solidão depende muito de como você interpreta, de como você vivencia, na verdade. Porque a solidão pode ser boa, sim, para autoconhecimento, para você se curtir, para você fazer dela algo prazeroso, né? E ela pode ser ruim quando ela te remete a sentimento de desamparo, a exclusão, quando você se sente Abandono. mal por causa disso, abandono, né? E assim, então, para você saber como saber a diferença, como você se sente quando você tá sozinha? Quando você se vê na possibilidade de ficar sozinha, seja 5 minutos em casa, ou o dia inteiro, ou, sabe, não ir numa festa, enfim, coisas que te façam pensar sobre a nossa existência como ser sozinho, né? Porque a solidão traz muito isso, assim. É meio que um tapa na cara pra gente saber que a gente nasce, cresce e morre sozinho. As pessoas fazem parte do nosso caminho. A gente se casa ou não, tem filho, não. Então faz parte do anda um pouquinho o caminho junto, mas assim, na essência a gente é sozinho, né? Apesar de todos serem, né, do mesmo lugar e tudo, mas assim, e é isso, a solidão pode remeter a isso, e aí vamos ver como que a gente lida com essa questão da gente ser sozinho no mundo. Porque estar sozinho com você mesma vai te remeter a olhar para os seus defeitos, para os seus problemas, para essa solidão, né, para esse sentimento, para, desculpa, lembrar que a responsabilidade da sua vida é só sua. E aí, isso é pesado ou é leve para você? Entende? Então é aí que você vai descobrir o que significa para você a solidão, né? A Góis falou que já precisou do CVV e foi ótimo ter alguém para me ouvir. E agora eu quero trocar ouvir quem Ah, precisa. que lindo. Maravilha, viu? Eu também já trabalhei no CVV e é muito bom. É muito bom a troca, né? E agora ela Quem ajuda, honestamente, quem ajuda, eu acho que às vezes ganha mais na relação, sabe? Porque ganha mais. é muito profundo. Então, é isso aí. O Core vai promover esse canal também, para servir. E a gente, porque às vezes, né, conheço muitas pessoas que querem fazer trabalho voluntário e não conseguem, porque não tem Isso. tempo, às vezes não consegue ir até lugar, a agenda não bate. Então, assim, imagina conseguir promover essa oportunidade para você fazer isso, às vezes, né, na Na hora que você tua. quiser, da onde você Às quiser. vezes você chega uma hora antes no teu trabalho, numa sala de reunião, você consegue fazer. É. Então você tá tirando todas as desculpas que as pessoas podem ter, que a gente pode ter para ajudar ou para ser ajudado, certo? Né? Então, acho que esse projeto é fantástico, né? Assim, Ah, gratidão, mas é isso mesmo, sabe? E foi. É isso, foi um processo de cura bem individual meu. Vou te falar que foi uma forma de eu resolver meus problemas, minhas questões numa dor tão grande que eu não tinha como resolver a não ser fazendo algo de bonito em relação a isso. E é isso, Rê, tá aí. Basta agora as pessoas entrarem no site, compartilhar, colaborar, fazer parte, sabe? sim, Porque não dá pra fazer isso, uma pessoa não vai conseguir fazer isso sozinha, sim. né? Mas Vai a ser gente tem todo um negócio por trás para tornar ele sustentável, para não ser algo utópico. uhum.
Ah lá, eu tenho Isso é com mais um você. comentário. É, Comigo? é. Trabalhei muito para entender muitas coisas. O feminino e o masculino estão muito adoecidos e precisam de ajuda. Demais. Demais. E é muito essa coisa do feminino, né? O Core gente, vamos lá, o Core é um projeto para trazer à tona essa cura dessa energia feminina, né? Esse Servir, polo né? do Colher, doar. do acolhimento, da vulnerabilidade, do sentir, da escuta. Esse é um processo muito receptivo, É. não é? Mas, ao mesmo tempo, tem o lado masculino, que é o de procurar ajuda nesse momento, né? De procurar, né? Estar desenvolvendo meios para conseguir realizar o projeto. Então, da realização, né? Da atuação. Muito. Não, o Também core tem. precisa de muita energia masculina, mas a essência dele É, é muito feminina, né? E que é o que a gente está precisando, né? Porque tudo gira em torno daí. Essa inconsciência a nível do que se sente, né? Isso é legal. muito por conta desse feminino suprimido, reprimido, violentado, tanto nos homens quanto nas mulheres, né? A gente tem que falar sobre o que a gente sente, porque é isso que importa, de É, verdade. e acho que o mundo precisa disso, né? Mais contenção, mais acolhimento, amor mesmo, até nas redes, na forma de se colocar para o outro, falar quando está Empatia. contrárias. Então é isso, né? Trazer um pouco mais de doçura, assim, né? Para a vida. É empatia, né, Rê? Empatia. Só que tá muito difícil praticar empatia com nós mesmos, né, e com o outro, né? Porque a gente fica muito nessa postura de defesa, né? Eu não vou acolher o outro, eu não sou acolhida. É. Tem muito disso, né? Eu não vou fazer com o outro o que não fazem comigo. Então a gente vive nesse estado de separação. Quem é que vai dar o primeiro passo? Ah, eu não vou ser? Parece que a gente tá no jardim de infância. Mostrar, mostrar minha vulnerabilidade. E aí tá Góes que fala, não, eu já fui acolhida, agora eu quero acolher. Olha lá, movimento que a gente Gente, precisa, mas é né? claro, e o Core, ele conecta, Rê, muitas ex-depressivos. É demais, assim. Quem já passou por esse É uma forma lugar de que, cura, que, né? que ama o projeto? Quem já esteve na depressão, lá nos Hades sombrios, lá nos cantos abissais da alma, ama o projeto, porque foi tocado pela compaixão, não tem como. Quando Uhum. você sente uma dor muito profunda, você se depara com num lugar onde fica contrastar, esse contraste da solidão e do isolamento, ele fica tão grande que você tem que fazer alguma coisa em relação a isso, né? E aí você recebe ajuda, e normalmente você recebe ajuda de pessoas inusitadas, dos estranhos, né? Uhum. Geralmente não é da pessoa que tá do teu lado, né? É verdade. E aí o ciclo vai se fazendo, né, Jo? Aí agora esse estranho vai ajudar o outro e tal, enfim, né? É por aí. Sim, mais alguma coisa? Temos, mas não temos. Às vezes não temos empatia com Exatamente. a gente mesmo, é isso mesmo. E É bem aí mais vem o fácil sentir sentimento de pelo outro, né? solidão, porque é mais fácil eu enxergar e querer curar o outro, mas eu não enxergo as minhas sombras, os meus problemas e não consigo me curar sozinha às vezes, né? Enfim. Mas Mas aí, Maimana, quando a gente pratica o acolhimento com o outro, a gente começa a se deparar quando não tem vínculo emocional, né, Rê? Você sabe porque você é terapeuta. sim, Você começa a trabalhar esse acolhimento com você mesma, você espelha isso, né? é. Porque você é tocado ali naquela posição e postura de ajudar o outro em situações assim que É. você talvez não imaginava. E Algo te você vai falar, modifica, nossa, né? vamos lá, tá tudo bem sentir o que eu sinto, tá vendo? Tá todo E mundo no mesmo muito lugar. É E isso. muitas vezes é como você falou, né, Ju? Quando você passa pelo problema, você vai ajudar o outro a se curar. Aí você fala pro outro coisas que você fala, nossa, eu devia estar ouvindo eu falar isso, eu devia estar falando isso pra mim. Então é uma autocura também, muitas vezes, né? Isso que é a lindeza do processo também de ajudar, de servir, né? É Ninguém isso. faz de graça, na verdade, porque você tá recebendo muito mais do que você tá doando, né? Não existe isso de pessoas boazinhas que querem ajudar a salvar o mundo, gente. Acordem. As pessoas que ajudam é porque elas precisam. Ponto. Sim. Todos, Faz né? bem. Precisamos de curas
psicólogos, todos, né? Nosso dia. É isso aí. Então, tá bom. Maravilha. Eu É vou isso. encerrar, né? Mas eu adorei, Ju. Muito lindo o Muito projeto. bom sempre bate-papo com você, querida. Gratidão. Core agradece por essa partilha, pessoal. Conheçam lá a página do Catarse, o projeto, sigam o projeto Core e vamos junto. Sim, muito obrigada, viu, querida?